Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Quero dar as boas-vindas a todos que participam conosco desse culto dominical. Hoje, um dia muito especial, esse segundo domingo de agosto, porque é o dia, eu posso dizer assim, nosso, dos papais, dia dos pais, e eu louvo a Deus, cada um dos pais da nossa igreja, cada um de você, papai, que assiste e participa conosco deste culto, desse dia de hoje. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você juntamente com os seus filhos. E você que tem a alegria de ser papai duas vezes, porque você já é avô também, que Deus abençoe os seus netinhos, enfim, que tome toda a sua família que Deus possa tomar a sua família nas suas mãos e abençoar a cada um de nós. Que esse culto seja um culto abençoado, um culto dirigido por Deus, e que nós possamos aqui nesta manhã deste domingo estarmos nos alegrando na presença do Senhor. A Ele, primeiramente, toda honra, toda glória e todo louvor. Que você esteja conosco durante este culto e que nós possamos juntos adorar ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É assim que diz o cântico, não é? Mas é bom mesmo nós estarmos aqui juntos, podendo louvar e exaltar o nome do Senhor. Há muito tempo que eu não vim aqui ao templo, faz mais de 4 meses, e eu fico feliz de ver como está diferente, né? Está tudo renovado e as coisas estão caminhando muito bem. Ele está ficando bonito, né? Ainda não está completo, mas está bem bonito. E assim como o templo foi renovado, nós também precisamos renovar o nosso espírito diante do Senhor, para que nos apresentemos diante dele com alegria, com um espírito aberto para aprender com ele e ouvir a sua palavra. E devemos sempre chegar próximos ao Senhor, louvando o seu nome, porque só ele é digno de toda honra e de toda glória. O Salmo de número 149 e alguns outros salmos nos indicam isso, que nós devemos cantar ao Senhor um cântico novo. Não aquele cântico velho, com as nossas manias que nós já adquirimos ao longo do tempo, mas um cântico diferente para nos apresentarmos diante do Senhor. Este será o salmo que leremos daqui a pouco. Porém, antes de lê-lo, nós vamos cantar. Abra o seu inário, por favor, Salmos e Hinos, no número 248, que nos chama, que nos convoca, dizendo assim: louvamos-te, ó Deus. Quer dizer, cada um de nós está louvando ao Senhor pelas suas imensas bênçãos que estarão descritas ao longo desta letra. Vamos cantar? Sobre a cruz.
vamos ler. Vamos ler a palavra no Salmo de número 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flautas, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e o castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias, os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Amém. Momento, o louvor que nós vamos entoar, ele diz: Ele é exaltado. Eu gostaria que você que sabe cantar essa canção, feche seus olhos e recite ela ao Senhor nessa manhã, amém? Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos declarar: Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Só as vozes. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu Terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. todos juntos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e cada família aqui representada.
depois, Senhor, continua a falar aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, e amém. Nesta manhã nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e eu vou ler o versículo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo 15, e o versículo de número 24. E esse texto, ele nos diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa é uma história, irmãos, talvez muito bonita e talvez a mais conhecida de toda a Bíblia, que os autores das nossas traduções da Bíblia, da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, chama isso aqui, não é, de a parábola do filho pródigo. E eu gosto de chamar isso aqui a parábola do amor do pai. Porque esse texto, ele nos fala do grande amor de Deus. Deus o Pai, o quanto Ele ama, o quanto Ele amou o seu Filho. E como diz o apóstolo João, quando escreve o seu texto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito. Ele ofertou o seu Filho, Ele doou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse o amor de Deus. Esse amor tão grande, esse amor incomensurável, esse amor que não pode ser medido. E o amor do Pai é assim, é dessa maneira. E Jesus queria dar um exemplo para os seus discípulos e dar um exemplo para a comunidade, dar um exemplo para a igreja. Como é esse amor? O que é que um verdadeiro pai faz pelo seu filho? Na verdade, ele faz tudo pelo seu filho. Ele ama, ele cuida, ele procura dar aquilo que é necessário, o sustento, o pão, ele trabalha, ele acorda cedo e sai de madrugada de casa para que ele possa suprir a sua casa, suprir a sua família. Ele pode fazer isso também junto com a sua esposa, marido e mulher. Hoje nós vivemos numa sociedade que ambos, né, um e o outro, se ajudam e somam os recursos para que os filhos tenham, né, qualidade de vida, para que tenham uma boa educação, para que tenha atendimento, cuidados médicos, enfim, tudo se faz para que aprendam a língua, que não somente a sua, mas que saiba inglês, saiba francês, saiba alemão, enfim, que aprendam uma das línguas aí modernas. O amor do pai pelo filho é um amor tão grande, como também o amor de uma mãe. O pai e a mãe amam os seus filhos e cuidam deles. Um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe vai amar os seus filhos, vai fazer o que for possível por eles. Agora, esse amar é também corrigir quando necessário. Existe uma coisa chamada correção. Então, a gente diz assim, tem pai que ama, mas já não faz essa outra parte. Não é? Quer dizer, já não repreende, já acha que isso é amar, é nunca repreender,
é nunca dizer, meu filho, não faça isso, meu filho, isso está errado, não é assim que se procede, não é assim que se age. E aquilo que a gente fala para os nossos filhos, aquilo permanece, aquilo fica. O que nós falamos para os nossos filhos, eles vão guardar durante toda a sua vida. E a gente ouve filhos dizendo assim, olha, meu pai sempre me disse assim, olha, nunca diga a mentira, mas fale sempre a verdade. Tenha respeito para com o seu próximo, respeite as pessoas, respeite os mais velhos. São palavras de paz, são exortações de paz. São palavras que demonstram que esse amor que se tem por um filho não é simplesmente um amor de dizer assim, eu faço tudo o que ele quer. Não, a gente vai fazer tudo aquilo que é possível para o bem-estar dele, mas no momento que for preciso, a exortação, a orientação, a disciplina, até a correção, isso também faz parte do amor. Do amor que um pai tem pelo seu filho. E o texto nos mostra que esse pai aqui, da figura da parábola, esse pai aqui, ele tinha 2 filhos. E aqui se fala muito, né, no texto, fala-se muito desse filho que foi embora, desse filho que abandonou a sua casa, desse filho que disse ao pai que não queria mais ficar em casa, que queria parte da sua herança. E que tendo essa parte da sua herança, ele iria embora, ele queria que se partisse os bens, que se partisse a herança, ainda com seu pai vivo. Na verdade, aquele pai já estava morto para aquele filho. A saída dele de casa é uma saída em que ele sai e já não sente mais nada, não sente mais nenhum afeto, não sente nenhum amor. Claro que isso aí reflete, né, a inexperiência, às vezes a falta de visão, porque o que a gente vê na história é filhos dizendo mais tarde, quando a idade chega, quando a maturidade seja, é aquele filho dizendo assim, poxa, eu fiz isso pelo meu pai, eu fiz isso com a minha mãe, e hoje eu me arrependo, mas agora já nem adianta mais nada, porque o pai já se foi, a mãe já se foi, e aquele cuidado, aquele respeito, aquele carinho que ele devia ter demonstrado, ele não demonstrou. E essa demonstração, ela precisa ser feita enquanto os nossos pais estão aí. Então o filho mais novo disse, olha, me dá minha parte e da herança, aquilo que me cabe, e eu vou embora. E o pai dividiu os bens. E aí o filho mais novo separou o que era seu e foi embora. E a gente pensa assim, lendo o que era o pai para esse rapaz? O pai não era nada, absolutamente nada. Ele pediu sua herança e seu pedido denuncia um sentimento. Porque aquele que pede a herança, ele diz assim, meu pai já está morto. Apesar de estar ali vivo, mas está morto. Aquele filho estava em casa, sob o mesmo teto do pai, mas não tinha nenhuma consideração. Sua atitude denuncia esse sentimento de abandono. Às vezes a gente ouve essas histórias não são histórias da Bíblia simplesmente, histórias antigas. Aliás, uma parábola tem esse sentido, quer dizer, uma parábola não é um fato acontecido, uma parábola é um fato que a gente diz assim, é verossímil. O que significa isso? Significa dizer que é algo que não aconteceu, mas pode acontecer a qualquer momento. Uma parábola representa uma situação de vida que pode se dar, já se deu e vai voltar a se dar e continua se dando.
Ainda ontem eu ouvi alguém falando, teve uma moça, filha única, tal, cresceu com seus pais, mas quando atingiu a idade de 18 anos, foi embora, sumiu, foi embora para a Europa, como que abandonou os pais. Os pais ficaram até um tempo sem notícia dela. E a gente fica imaginando o sentimento desse pai, dessa mãe, como fica quando um filho toma uma atitude assim, quando um filho, depois de ter vivido a sua infância, sua adolescência, não é, junto com seus pais, de repente é como se aquilo não fosse nada e se desaparece no mundo sem dar nenhum tipo de satisfação. Para uma pessoa que age assim, o pai já está morto, a mãe já está morta. E aquele moço foi embora e passou, o texto diz, dissipou tudo que tinha, recebeu uma herança e dissipou tudo, viveu de um modo absolutamente descontrolado, gastando aquilo tudo que tinha, foi para uma vida promíscua. E o seu estado foi evidentemente, né, porque não era uma pessoa que estava agindo de uma maneira correta, ela foi só definhando, só gastando, e dinheiro é assim, dinheiro não é eterno. Dinheiro, quando você sabe usar, e você aplica, e você investe, ele rende, mas quando só se gasta, ele vai acabar, não tem outro jeito. E aquele moço sofre todo tipo de humilhação, distante de casa. E aí, um dia ele pensa, né? Quando se fica numa situação como essa, às vezes se pensa nos pais, e ele decide voltar e pedir perdão, humilhar-se. Pensou assim, eu recebo um castigo pela minha ingratidão, vou ouvir um sermão de meu pai, ele certamente vai dizer umas coisas para mim, e certamente ele vai dizer isso com razão, e se ele fizer isso é merecido. Ele estava pronto a se submeter a isso, tamanha era a degradação a que ele havia chegado. E ele achava que ia chegar lá e dizer assim, olha, eu não sou digno de ser chamado aí de teu filho. Mas ao chegar de volta a casa, ele recebe o carinho do velho e recebe o carinho daquele homem que, na verdade, aguardava o retorno daquele filho. Esperava o dia que aquele jovem pudesse, lá onde ele estava, pensar, eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, e de pensar assim, um dia ele vai voltar. E sempre que eu penso na figura desse pai, eu penso no pai, por exemplo, morando numa casinha, à beira de uma estrada, e na frente da casa tem uma estrada comprida, longa, e eu penso naquelas casas antigas que tinha aquelas varandas, ou como se chama lá no Nordeste, alpendres, naqueles lugares que ficava ali para tomar a brisa da tarde. Eu fico imaginando um homem numa cadeira de balanço, a se balançar ali a todas as tardes, olhando para aquela estrada que ia afinando assim no horizonte, e com aquela esperança no seu coração de que um dia podia surgir naquela estrada ali alguém vindo caminhando em sua direção, e ele ficar com os olhos fixos naquela imagem, naquela pessoa que ia chegando, e aos poucos ele perceber que aquela pessoa que estava voltando era o seu filho. A figura que me vem à mente, quando eu penso nesse fato, é essa figura. É um pai numa varanda, numa cadeira de balanço, a olhar a estrada que se afina no horizonte e dizendo na sua mente para si mesmo, um dia ele vai apontar lá.
e ele vai voltar para casa. Então o pai aguardava ansioso esse momento. E aguardava porque a esperança de um verdadeiro pai, ela nunca morre. De ter o seu filho de volta, de vê-lo de volta à sua casa, de abraçá-lo. Essa esperança, aquele homem nunca perdeu essa esperança. Esperava aquele filho e esperava amando. E veja que o texto diz que quando o filho aponta na estrada, ele vinha ainda longe, diz o versículo 20, e seu pai o avistou, exatamente como essa figura que eu fiz, dessa estrada no horizonte, ele vê aquele filho se aproximando, ele o avistou, e aí correu em direção a ele. E o que foi que aquele pai fez? Ele o abraçou e o beijou. Abraçou seu filho. Abraçou aquele filho que voltava, que regressava. E em vez de um sermão, como aquele filho pensava, ele vai me dizer umas palavras duras, ele vai me dar um sermão, ele vai me dizer umas verdades. O texto diz que o pai, em vez disso, ele disse, eu vou dar uma festa. E aí a pessoa pensa, mas poxa, gastar dinheiro com um filho que estava morto. Mas é preciso enxergar o valor do outro. E aquele pai deu uma festa, e ele vai dizer porque nesse texto, que nós lemos, eu li só um versículo desse capítulo 15, que é o versículo 24, o pai celebrou, o pai se alegrou, o pai rejuvenesceu, o pai remoçou, porque ele diz assim, olha, esse meu filho, ele estava morto. Um filho que se vai, que abandona, que não volta mais, é um filho que está morto. Que não tem notícia, que não sabe o que está acontecendo com ele, é um filho que está morto. E o pai diz, meu filho estava morto, e ele reviveu, ele estava perdido nesse mundo, e ele foi achado. Achado aqui é recuperado. Eu recuperei o meu filho. Não tem maior alegria para um pai do que poder dizer essas palavras. Eu tenho um filho que foi embora, que sumiu, que desapareceu, ou como esse fato que eu me lembrei, né, desse casal que disse, minha filha foi embora, foi para a Europa, desapareceu na Europa, não tem notícia dela, não sei onde é que está. E se essa filha volta, se o filho volta, é porque esse filho foi recuperado. E um verdadeiro pai, nessa hora, ele não vai dar um sermão, não. Mas ele vai dar um abraço. Ele vai dar um beijo. Ele vai até esquecer de que a gente está em pandemia e vai dar um beijo no filho. Ele não quer nem saber disso. Vai beijá-lo. E vai dizer, vou fazer isso por quê? Porque ele estava morto e reviveu, porque ele estava perdido e ele foi achado, ele foi recuperado. Irmãos, essa parábola, ela representa para nós o amor de Deus. Jesus quer ensinar para nós como é que é a relação dele com cada um de nós. Deus o Pai. O que significa chamar Deus de Pai? O que significa o Senhor, Deus, dizer que nós somos seus filhos? O que significa dizer
que nós somos essa herança do Senhor. Quando Deus nos chama de filhos, quando nós somos ditos que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Significa que Ele nos ama, significa que Ele quer o melhor para cada um de nós, significa que Ele está disposto a tudo por nós, significa que Ele vai lutar as nossas lutas, significa que Ele vai promover aquilo que há de melhor para todos nós, porque Ele é Pai. Se nós que somos maus e cuidamos dos nossos filhos e tentamos fazer o melhor para os nossos filhos, embora que às vezes nem saibamos fazer isso que é melhor, porque às vezes nos falta sabedoria para, como eu disse no início, não só dar amor, mas também repreender, mas também admoestar, mas também ensinar. Às vezes nos falta essa sabedoria de que a própria correção em si é um gesto de amor. Mas Deus faz isso conosco. Ele faz isso com cada um de nós. Então Jesus está falando aqui do que é o amor de um verdadeiro pai pelo seu filho. E aqui está mostrando, olha, o exemplo de amor é Deus o Pai. O exemplo de amor. É assim que Deus ama a cada um de nós. Às vezes nós fazemos aquilo que é errado, às vezes nós nos desviamos, às vezes nós nos afastamos, às vezes nós deixamos o rebanho, às vezes nós dizemos vou embora, às vezes eu abandono a igreja, abandono o trabalho, eu digo que não tenho mais nada para fazer, eu digo que estou desanimado, eu digo que não quero mais nada. E sabe, Deus, como Pai, Ele continua, como aquele homem sentado na cadeira de balanço, Ele continua olhando a estrada e aguardando aquele dia, quando você cai em si. E esse é o segredo, irmãos, cair em si. Cair em si é como dar um estalo na mente. Cair em si é dizer o que é que eu estou fazendo, por que eu estou agindo dessa forma, porque eu deixei as minhas atividades, porque eu deixei a casa do Pai, porque eu deixei de estar lá junto com meus irmãos, porque eu deixei essas coisas. O amor de Deus é um amor tão grande que é esse amor que faz com que Deus espere pacientemente que nós tomemos uma atitude, e tomemos uma atitude de regressar, uma atitude de voltar, uma atitude de dar meia volta nos caminhos errados que nós escolhemos na vida e nos voltemos para Ele. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Caminhos de vida são aqueles caminhos que Deus apresenta a cada um de nós. Caminhos da vida nós vamos encontrar na casa do Senhor, na casa do Pai. Caminhos da vida nós vamos encontrar na palavra de Deus. É ela que nos ensina desse grande amor de Deus, desse incomensurável amor de Deus, desse amor que não se pode medir, mas a gente pode sentir. E a gente pode perceber. Então, nessa manhã, quando nós homenageamos os pais da igreja, os pais aí que nos assistem, nesse Dia dos Pais, que você, filho, que você possa, se você deixou de lado o velho um pouco, se você se afastou um pouco, hoje é o dia de você voltar. Se você está longe, pegar o telefone, ligar e dizer, pai, eu não esqueci de você, eu estou longe, mas eu quero pedir perdão pelas minhas atitudes.
e eu quero dizer que eu te amo. Se você está perto, pega o carro, o transporte e vai lá e dá um abraço nele. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe os seus caminhos, para que você possa, no dia de hoje, você possa voltar, como esse filho voltou, e você ser esse filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Para vocês, pais, que educam, que protegem e que inspiram seus filhos, recebam essa canção. Homens fortes, chama-nos Jesus para um novo mundo construir. As espessas trevas passarão e haverá clara luz, auro resplendor. Corajosos levantemos nossos braços libertados, convocados para a luta, somos nós, pelos que morreram antes, pelos que são perseguidos, de pé, pelos que sofrendo seus grilhões estão. Grave a hora, última sou, morreremos, mas ressurgirá. Novo mundo com Jesus Senhor, e nele há de reinar fraternal união. Liberdade proclamemos e justiça para todos, igualdade sobre o mundo raiará. Não é nunca derrotado quem por Cristo está lutando. De pé fomos nós chamados, temos de vencer. Liberdade proclamemos e justiça para todos, igualdade sobre o mundo raiará. Não é nunca derrotado quem por Cristo está lutando. De pé fomos nós chamados, temos de vencer. Feliz Dia dos Pais. Bom dia, irmãos. Nesse momento nós vamos orar, pelos nossos aniversariantes da semana. E nessa semana nós temos no dia amanhã, dia 10, a nossa irmã Aparecida de Souza Sampaio, Nessa semana, então, no dia 10, mande uma mensagem para Aparecida. Se você não conseguir contato, não deixe de orar por ela, assim como nós faremos nesse momento. Senhor, nós te pedimos, Pai, pela vida da nossa irmã Aparecida, ser com ela, Senhor, com a sua saúde, com a sua família, com o seu trabalho. Nós te agradecemos por essa vida que amanhã completará mais um ano de vida, ó Pai. Que assim tu continues fazendo, abençoando, Senhor, e que ela se sinta, Pai, abraçada, amada, Senhor, pela igreja e também por ti, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos chegando num momento do nosso culto que é um momento também muito especial, porque é o momento do ofertório. Momento da igreja se voltar também para as suas necessidades práticas, para o seu funcionamento. Então, para que isso aconteça,
precisamos que os irmãos, seja aqueles que estão presencialmente no templo, seja aqueles que estão participando do culto em casa, que possam também estar atentos para a entrega dos seus dízimos, das suas ofertas. Também lembramos aos membros da igreja da campanha das obras, que vai até o mês de outubro. Então temos ainda agosto, setembro e outubro, mais 3 meses que você possa se manter aí com a contribuição para que nós possamos dar conta das nossas responsabilidades em relação às obras que foram feitas no nosso templo e no entorno aqui da nossa igreja. Também lembramos os irmãos da campanha que sempre fazemos, né? Que é a campanha da ação social para o levantamento de cestas básicas para famílias carentes da igreja e do entorno aqui da nossa igreja. Então, temos muitas famílias que têm procurado a igreja, dado essa situação de pandemia, de dificuldade financeira, famílias que têm nos procurado pedindo para entrar na lista. E com a graça de Deus e os irmãos se conscientizando, nós temos aumentado essa arrecadação para a ação social e, consequentemente, transformado esses recursos em cestas básicas. Uma cesta básica, ela custa R$ 75. Então você pode ofertar o referente a uma cesta básica, você pode ofertar o referente a meia cesta básica, você pode ofertar 2 cestas básicas, enfim. Ligue para o telefone da igreja, telefone do plantão, fale com o nosso secretário e ele vai lhe orientar. E se você fizer um depósito das nossas contas, especifique, mande o recibo dizendo: olha, essa contribuição que eu estou depositando na conta da igreja se destina a esse fim, por exemplo, a ação social da igreja. E, por fim, temos a manutenção dos nossos campos missionários, que são os campos de Avelar, em Partido Alferes, o campo de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, 2 campos na cidade de Campo Grande, a Copa Vila e o Portal Caiobá, e 2 campos em Goiás, em Pirenópolis e em Anápolis. Esses campos, eles são também de responsabilidade da nossa igreja. Nós temos enviado, com a graça de Deus e com a cooperação dos irmãos, enviado os recursos em dia, mesmo durante esse período difícil, mas nós não atrasamos os recursos destinados à manutenção desses obreiros que estão nesses campos. Então, pedimos a você que ore e coloque no seu coração aquela contribuição que você vai destinar, ou você vai depositar, ou você vai entregar no domingo, no presencial na igreja. Você vai, então, participar dessas campanhas que nós mencionamos. Enquanto estamos em 1 minuto aí de oração silenciosa, ouvindo uma música, você ore para que Deus te oriente naquilo que você vai fazer, vai contribuir para um desses ou mais de um desses ministérios que nós estamos aqui nessa manhã. Oremos, irmãos.
Deus amado, louvado, engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Somos gratos a Ti pela participação de cada pessoa, ó Deus, nos cultos da Tua igreja. Agora, uma parte da igreja participando presencialmente, ainda uma grande parte em casa, mas aonde quer que esteja o Teu povo, a Tua igreja, que nós possamos estar reunidos com o mesmo propósito e o mesmo sentimento de buscar a Tua presença, de adorar o Teu nome e, ó Deus, pedir a Tua bênção sobre cada um de nós. Coloca, Senhor, no coração da Tua igreja essa disposição e a condição para estar contribuindo na entrega dos dízimos, na campanha das obras, na campanha para a ação social da igreja, para as cestas básicas, na contribuição missionária, para o sustento daqueles obreiros que estão nos diversos campos, ó Deus, mantidos pela nossa igreja. Recebe a nossa gratidão e recebe o nosso louvor, ó Deus, assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, eu estou aqui para falar das nossas redes sociais. Mas antes eu tenho um recado muito importante. Mesmo com o retorno dos nossos cultos presenciais, nós não deixaremos de postar nas nossas redes, no nosso Facebook, no nosso Instagram, que são @IECVCOficial, e também no nosso canal no YouTube, IECVC Oficial, onde você encontra os nossos cultos, os estudos bíblicos, os cafés com Bíblia, as lições da IDV que tem um novo horário e também as lições da nossa IECVC Kids. Por isso é muito importante que você deixe seu like, que você comente, que você compartilhe e fique de olho para não perder nenhuma notícia, tá bom? E eu conto com a sua ajuda. Irmãos, estamos chegando ao final do culto desta manhã. Esse dia que celebramos e estamos celebrando o Dia dos Pais. Quando sairmos daqui, certamente aqueles que têm seu papai, aquele que ainda pode desfrutar da companhia de seu pai, vai almoçar com ele, almoça com ele, né? Como diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. E por que nós devemos honrar pai e mãe? Honra o teu pai e a tua mãe, ele diz assim: isto é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, se nós queremos de fato, né, a bênção de Deus na nossa vida, devemos honrar os nossos pais. Então, que você tenha um dia abençoado aí com a sua família, com o seu papai, com os seus filhos, com os seus netos. Que seja um dia que o Senhor conceda a você de alegria por estar com essas pessoas, não é? Uma família amada, reunida nesse propósito. Eu quero também, antes de fazermos a intercessão, dizer que se você quer estar conosco no culto das 10h15 da manhã, no culto das 18 horas, você precisa ligar para esse telefone que vai aparecer aqui. Esse telefone, que é um telefone de plantão, é um WhatsApp também. Você pode tanto ligar como mandar uma mensagem de WhatsApp. E aí você vai dizer: olha, eu quero que coloque o nome de tais e tais pessoas. O meu, da minha esposa, dos meus filhos, enfim, da minha família, e lista as pessoas. É importante que nós tenhamos o número exato das pessoas. Nós temos agora, por conta dessa questão do distanciamento, nós temos um número limitado de assentos no templo para a participação. Quando esse número completar, a gente vai dizer, assim, o secretário vai dizer: olha, só tem vaga para o culto seguinte. Pode ser o culto da noite, ou então pode ser o culto do outro domingo. Mas é fundamental que você dê o seu nome. Quando você chegar aqui, o oficial vai estar lá na porta com a prancheta
ele vai ter o nome de todas aquelas pessoas que deram o seu nome para participar no culto na igreja. Estamos, irmãos, numa fase de aprendizagem. No domingo passado, tivemos aqui o primeiro culto presencial, depois de alguns meses, e algumas coisas a gente já modificou. Por exemplo, se você vai vir com a sua esposa, se você vai vir com alguém da sua casa com quem você já faz a quarentena, nós vamos possibilitar que você possa sentar junto com essa pessoa. Então aí não vai precisar separar, como foi feito domingo passado, né? Então não se preocupe, você vai chegar com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com alguém da sua casa, com a sua mãe, enfim, com seu pai, você vai poder sentar junto com ele, tá? Os demais, quer dizer, quem vem de residências diferentes, vai ter que manter o distanciamento, o uso de máscara, todos aqueles preparativos e todos aqueles protocolos que nós estamos seguindo as regras da prefeitura, da nossa cidade e também com os órgãos de saúde. Então, se inscreva, seja muito bem-vindo e que assim a gente tenha cultos muito abençoados na presença de Deus aqui no templo. E se você também tem um pedido de oração, você quer que nós oremos por alguém, que intercedamos por alguma pessoa, você pode também, por esse telefone de pedido de oração, que vai aparecer aqui na tela, você vai poder então enviar o seu pedido de oração. Coloca o nome da pessoa e nós vamos mencionar aqui, e enquanto estivermos orando, intercedendo, o nome dessas pessoas estarão aparecendo na tela da sua TV. Hoje nós temos aqui os seguintes pedidos de intercessão. Orar pela nossa irmã Shirley Carreira. Orar pela diaconisa Miguelina. Orar por Érica Reis. Por Mariana Ketley, sua filhinha. Mariana é filha de Érica. Orar pela Tayana. Por Miriam Leitão. Por Isaura. Por Paulília. Andréa Barroso. Márcia Faria. Paulo Vanderlei. Valdemar de Souza. Luiz Sérgio, Jane Pereira e Cláudia Nunes. Esses os nomes que chegaram até nós. E esses nomes nós vamos orar, colocar esses nomes na presença de Deus nesta manhã, ao término desse culto. Nós vamos ter um momento em que vamos estar em oração silenciosa, nós aqui, você em casa, onde você está, aqueles que estão no templo, vamos estar em oração, os nomes vão aparecer aí para que você também possa estar intercedendo por essas pessoas. Então, enquanto ouvimos uma música, coloque-se agora em espírito de oração e logo após eu estarei orando, intercedendo por esses nomes e depois estaremos terminando o culto dessa manhã, convidando você para ou estar presente conosco no culto das 18 horas, ou você que ainda não está vindo, participar do culto na sua casa, às 18 horas, assistindo na sua televisão o culto que nós prestamos a Deus. Um dia abençoado para você e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa.
Ó Deus amado, louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Agora, neste momento de intercessão, coloco na tua presença cada um desses nomes que foram mencionados aqui nesta manhã. Ó Deus, nomes que estão aí na tela, para que cada um possa também interceder, orar, pedir, clamar a Ti, ó Deus, por essas vidas que precisam, Senhor, da Tua intervenção, precisam, Senhor, de que Tu, ó Deus, coloque a Tua mão sobre essas vidas, ó Deus, restaurando a sua saúde, levantando os enfermos, aqueles que estão hospitalizados. Ó Deus, Tu sabes de todas as dificuldades, Tu sabes de todos os problemas, Tu sabes, Senhor, quais as necessidades de cada pessoa. Tu sabes aquilo que nos incomoda, Tu sabes aquilo que nos atinge. Ó Pai amado, nós Te pedimos, em nome de Jesus, que Tu possas, ó Deus, abençoar, cuidar, levantar, sarar, ó Deus, e erguer essas pessoas para a honra e para a glória do Teu nome. Ó Deus, despede-nos na Tua paz, dai-nos um dia abençoado. É assim que nós Te pedimos e nós Te agradecemos, orando em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos nós aqui reunidos nesta manhã e sobre todo o povo de Deus em casa, nesta cidade, nesse estado, no país e no mundo, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.